Boa tarde a todos. Excelentíssimo ministro presidente do SFUX, excelentíssimo ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssimos ministros e ministras, procuradora-geral da República, advogado-geral da União, demais colegas advogados e todos que nos assistem. A presente ação trata da defesa de uma das liberdades mais elementares do ser humano, qual seja a liberdade religiosa, protegida pelo artigo 5º, inciso 6 da Constituição Cidadã. A gravidade da situação pela qual estamos passando exige cuidados não só com a saúde física, mas também com a saúde mental e espiritual. Apesar dessa colega corte ter autorizado na DI 6341 que os governadores e prefeitos adotem providências para o combate à Covid-19, não há impedimento que casos específicos sejam analisados e julgados, como é o caso da abertura ou não dos templos religiosos, em respeito ao princípio da liberdade religiosa. Diversas medidas sanitárias se mostram excessivas. Não estamos negando a gravidade da situação, excelências, mas não se pode permitir que, em nome de uma grave crise sanitária, se autorize a instauração de um verdadeiro estado de exceção que não respeita a Constituição Federal. A Constituição assegura, de forma clara e expressa, a liberdade religiosa. A assistência espiritual é essencial, tanto no enfrentamento da pandemia, como no enfrentamento das consequências da pandemia. Uma vez respeitados os protocolos sanitários, os templos religiosos devem ter autorização para funcionar. Em tempos sombrios, as instituições religiosas se mostram como um refúgio, acolhendo as pessoas e nutrindo esperança por dias melhores. Há uma diferença entre proibir a realização de cultos presencial e restringir a presença do público com a imposição de medidas sanitárias. A proibição total se mostra excessiva e desproporcional. Nem em caso de decretação de estado de sítio há proibição de cultos. Sobre os abusos estatais, interessante citar a carta de Paulo a Efésios, onde abro aspas. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra a armadilha do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo obscuro, onde fecho aspas. As atividades religiosas são um pilar do Estado brasileiro, chegando onde o Estado não chega. O acolhimento espiritual oferecido pelas instituições religiosas em um momento como o presente é essencial. Ainda, as atividades filantrópicas desenvolvidas pelas instituições religiosas complementam os esforços do Estado e da sociedade no combate à pandemia e as suas graves consequências. Os templos religiosos são o último refúgio da alma em tempos de tristeza e incerteza. É preciso assegurar meios para que as pessoas cuidem também de sua espiritualidade. Houve um aumento expressivo no índice de doenças como a depressão e suicídios. E mais, muitas pessoas buscam nos templos religiosos como um último abrigo, uma última esperança. Muitas pessoas encontram nas instituições religiosas o que não encontram em suas casas ou na comunidade. Enquanto familiar, excelência, nosso querido, amado, está no hospital, que faz um excelente trabalho nesse momento, seus familiares estão nas igrejas orando e clamando pela intercessão divina. Não se iludam, excelências, pois o último braço amigo não é o Estado, o último braço amigo é a igreja. Pergunto a vossas excelências, quem vai cuidar dos usuários de drogas, das pessoas depressivas, de quem sente frio, de quem sente fome? Não é o Estado, mas sim as igrejas que exercem esse papel fundamental. Nem em tempos de guerra fecharam as igrejas. Fechamento de igrejas é ato típico de países totalitários, como Coreia do Norte e China, que eles perseguem. Querem criar em nome de uma crise sanitária verdadeiras igrejas subterrâneas, clandestinas, que não se iludam, a casa do Senhor nunca fecha. E já finalizando, excelências, para aqueles que hoje votarão pelo fechamento da casa do Senhor, cito Lucas 23, versículo 34, onde abro aspas. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Puta, gostei. Fecho aspas. Isto posto, requer o Partido Trabalhista Brasileiro que todas as igrejas e templos religiosos sejam autorizados a permanecer abertos durante o período da pandemia. Obrigado e boa tarde. O regimental, 5 minutos. Boa tarde a todos. Excelentíssimo ministro presidente do SFUX,
excelentíssimo ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssimos ministros e ministras, Procurador-Geral da República, advogado-geral da União, demais colegas advogados e todos que nos assistem. A presente ação trata da defesa de uma das liberdades mais elementares do ser humano, qual seja a liberdade religiosa, protegida pelo artigo 5º, inciso 6 da Constituição Cidadã. A gravidade da situação pela qual estamos passando exige cuidados não só com a saúde física, mas também com a saúde mental e espiritual. Apesar dessa colega corte ter autorizado na DI 6341 que os governadores e prefeitos adotem providências para o combate à Covid-19, não há impedimento que casos específicos sejam analisados e julgados, como é o caso da abertura ou não dos templos religiosos, em respeito ao princípio da liberdade religiosa. Diversas medidas sanitárias se mostram excessivas. Não estamos negando a gravidade da situação, excelências, mas não se pode permitir que, em nome de uma grave crise sanitária, se autorize a instauração de um verdadeiro estado de exceção que não respeita a Constituição Federal. A Constituição assegura, de forma clara e expressa, a liberdade religiosa. A assistência espiritual é essencial, tanto no enfrentamento da pandemia, como no enfrentamento das consequências da pandemia. Uma vez respeitados os protocolos sanitários, os templos religiosos devem ter autorização para funcionar. Em tempos sombrios, as instituições religiosas se mostram como um refúgio, acolhendo as pessoas e nutrindo esperança por dias melhores. Há uma diferença entre proibir a realização de cultos presencial e restringir a presença do público com a imposição de medidas sanitárias. A proibição total se mostra excessiva e desproporcional. Nem em caso de decretação de estado de sítio há proibição de cultos. Sobre os abusos estatais, interessante citar a carta de Paulo a Efésios, onde abro aspas. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra a armadilha do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo obscuro, onde fecho aspas. As atividades religiosas são um pilar do Estado brasileiro, chegam onde o Estado não chega. O acolhimento espiritual oferecido pelas instituições religiosas em um momento como o presente é essencial. Ainda, as atividades filantrópicas desenvolvidas pelas instituições religiosas complementam os esforços do Estado e da sociedade no combate à pandemia e as suas graves consequências. Os templos religiosos são o último refúgio da alma em tempos de tristeza e incerteza. É preciso assegurar meios para que as pessoas cuidem também de sua espiritualidade. Houve um aumento expressivo no índice de doenças como a depressão e suicídios. E mais, muitas pessoas buscam nos templos religiosos como um último abrigo, uma última esperança. Muitas pessoas encontram nas instituições religiosas o que não encontram em suas casas ou na comunidade. Enquanto familiar, excelência, nosso querido, amado, está no hospital, que faz um excelente trabalho nesse momento, seus familiares estão nas igrejas orando e clamando pela intercessão divina. Não se iludam, excelências, pois o último braço amigo não é o Estado, o último braço amigo é a igreja. Pergunto a vossas excelências, quem vai cuidar dos usuários de drogas, das pessoas depressivas, de quem sente frio, de quem sente fome? Não é o Estado, mas sim as igrejas que exercem esse papel fundamental. Nem em tempos de guerra fecharam as igrejas. Fechamento de igrejas é ato típico de países totalitários, como Coreia do Norte e China, que as perseguem. Querem criar, em nome de uma crise sanitária, verdadeiras igrejas subterrâneas, clandestinas, que não se iludam, a casa do Senhor nunca fecha. E já finalizando, excelências, para aqueles que hoje votarão pelo fechamento na casa do Senhor, cito Lucas 23, versículo 34, onde abro aspas. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Puta, Agostinho. Fecho aspas. Isto posto, requer o Partido Trabalhista Brasileiro que todas as igrejas e templos religiosos sejam autorizados a permanecer abertos durante o período da pandemia. Obrigado e boa tarde.